Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudá-los com a palavra desse Senhor e Salvador, que se encontra em João capítulo 16, versículo 33, onde ele diz: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Queridos, vivemos um tempo sombrio, um tempo difícil, onde nós presenciamos a violência, a injustiça, tudo que é tipo de maldade, e nós nos perguntamos: e agora? De onde virá forças para suportarmos tudo isso que nós vivemos e passamos? Essa palavra de Cristo nos chama a termos ânimo diante dele e para que assim consigamos vencer os medos, as angústias que nós passamos aqui. Com essa palavra eu saúdo a todos. Iniciamos o culto em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido a baixarmos a cabeça para orarmos. Pai amado, de fato nós estamos cercados por situações duras, tristes e sombrias. E queremos clamar a Ti, Senhor, que nos anime, que nos dê forças para passarmos por tudo isso. Perdoa-nos pelas muitas vezes que nós queremos entrar em desespero diante daquilo que nós vivemos e presenciamos. Ajuda-nos, Senhor, a sempre de novo olharmos para Ti e para as Tuas promessas. Te agradecemos por tudo, pedimos que abençoe a pregação da Tua palavra, que Tu fales conosco e esteja atualizando a Tua obra em nossa vida e nosso coração através do Teu Espírito Santo. Por Cristo Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém. Queridos, quero compartilhar o texto de João, capítulo 23 em diante. Diz o seguinte: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome.
Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amam e creram em que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Queridos, ontem estava fazendo o meu devocional e eu li uma história no presente diário que me impactou bastante. Essa história fala de um jovem chamado William Border, que viveu em 1904. Ele era membro de uma família rica, uma família americana, e quando terminou o ensino médio, ele ganhou uma viagem de um cruzeiro marítimo, e ele viajou pela região dos países muçulmanos e ficou sensibilizado com aquelas pessoas que não conheciam a Cristo. Ao voltar para sua casa, ele passou 7 anos pela universidade. Destes 7 anos, 3 num seminário. Os seus pais queriam que ele assumisse os negócios da família, mas ele entendia que seu chamado era anunciar a palavra de Cristo como um missionário. Na viagem para a China, ele contraiu uma meningite no Egito e faleceu em 1 mês, aos 25 anos de idade. Após sua morte, alguém folheando sua Bíblia encontrou as seguintes palavras anotadas por William nas últimas páginas: sem reservas, sem recuos, sem arrependimentos. Ele sabia que o Senhor não exige sucesso, apenas fidelidade. Diante dessa história eu fiquei pensando: o que leva uma pessoa como William, um jovem, a se entregar assim como ele fez, abrindo mão de um futuro no seio da sua família, na segurança do seu lar e terra, cheio de riquezas materiais? O que leva um jovem desses a partir rumo à direção de um futuro incerto e perigoso? O quanto nós estamos dispostos a nos envolvermos na causa de Deus? Creio que o texto de hoje nos dê pelo menos uma resposta para essas perguntas. Nos textos anteriores, no início do capítulo, Cristo havia ensinado sobre o Espírito Santo e sua função no mundo. Ele atualiza a obra de Cristo nos corações dos seus discípulos. A partida de Cristo era cada vez mais próxima. Esse texto é um chamado à confiança e à oração. É o final de um longo trecho onde Jesus Cristo lhes falou claramente sobre aflição, perseguição, medo, tristeza que sobreviria a eles. Tempos de muitos e grandes sofrimentos. Mas o Senhor está garantindo força, conforto e grande auxílio diante dessas coisas. Os discípulos estavam confusos a respeito do que Cristo vinha falando. Cristo fala novamente em enigmas. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês será transformada em alegria. João capítulo 16, versículo 20.
Cristo estava falando da sua morte, da breve alegria daqueles que o queriam morto. Ele estava afirmando que essa alegria do mundo duraria pouco. Ele ressuscitaria e a alegria novamente tomaria conta dos corações de todos, principalmente dos seus discípulos. Será como uma mulher no parto. Sente toda a dor e sofrimento, mas quando o bebê chega e nasce, tudo se transforma em alegria e esperança. Uma nova vida está ali. Cristo estava dizendo que a alegria da Páscoa é superior a tudo que nós podemos passar e enfrentar aqui neste mundo. Essa alegria ninguém pode tirar dos seus filhos, dos filhos de Deus. E é nesse contexto que nós iniciamos o texto presente. Os discípulos não perguntariam nada mais a Cristo no dia da ressurreição, porque a Páscoa já responde às perguntas mais importantes relacionadas à vida. Perguntas sobre culpa, perdição, a cruz responde. Perguntas sobre morte, a Páscoa responde. Deste ponto em diante, cabia aos discípulos os pedidos. Como eles deveriam ser feitos? É uma insistência de Cristo sobre a dependência e a oração a Deus. Cristo afirma que o que pedissem em nome dele, eles receberiam. Os discípulos deveriam ter a clareza de fazer os pedidos em seu nome, em nome de Cristo, e assim a alegria deles seria completa. Tudo isso está apontado para depois da ascensão. Eles não deveriam mais pedir a Cristo, mas sim poderiam orar diretamente a Deus Pai. Até então, as orações dos discípulos eram tímidas em relação à salvação, mas depois da Páscoa teriam mais clareza a esse respeito. Interessante perceber também a intenção desse texto de fazer de Cristo o centro da vida. Em tudo devemos ter Cristo no centro, até mesmo em nossas orações. A forma mais correta dos verdadeiros adoradores orarem é sempre em nome de Cristo. Esse é um modo novo de orar, que daria aos discípulos uma plena certeza de suas respostas, mesmo diante de tempos difíceis e sofrimentos. O apóstolo Paulo menciona isso. Permitam-me ler um trecho. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.
Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, versículos 8 ao 18. Tudo que Jesus estava falando antes era por meio de figuras, mas chegaria um momento em que os discípulos teriam clareza de todas essas coisas, ou seja, com a ressurreição, com a vinda do Espírito Santo, tudo se tornaria claro. Seria um novo começo na vida dos discípulos. Assim como Cristo era amado por Deus Pai, os discípulos também eram, porque eles amavam a Cristo e criam que Ele veio do Pai. Como é maravilhoso, queridos irmãos, sabermos que somos amados por esse Deus, que é Senhor sobre tudo, sobre todos. Por isso, na oração, nós temos o privilégio de nos dirigirmos a Ele como filhos, direto para o Pai. No entanto, precisamos nos lembrar da centralidade de Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Foi o que Ele mesmo afirmou. Agora, Cristo estava dizendo, assim como Ele veio do Pai, Ele voltaria. Mas nem por isso deixaria de interceder por eles, pois permanece o sumo sacerdote. No entanto, após a morte e ressurreição de Cristo, todos teriam acesso aberto ao Pai. Depois do discurso de Jesus, os discípulos perceberam de quem eles estavam, diante de quem eles estavam. Mas são interrogados por Cristo, pela sua demora em crer. Eles receberiam mais uma revelação dos últimos momentos de Cristo antes da crucificação. No momento da prisão, todos se dispersariam, com medo. Os discípulos tinham fé, mas ainda não era o suficiente para suportarem em tempos sombrios que viriam pela frente, especialmente com a morte do Mestre. Que bom saber que a igreja não é edificada em cima da força e da coragem dos seres humanos. Por nós mesmos, nós não conseguimos força e nem a paz verdadeira, mas Deus nos usa para edificar a sua igreja. Somos como pequenos tijolos que Ele vai encaixando e ajeitando e edificando. Em Cristo e por meio de Cristo nós encontramos força, coragem e paz. Em Cristo nós não andamos sozinhos no caminho do desespero. Pelo contrário, com Cristo nós trilhamos o caminho da esperança certa. E só com Cristo nós podemos praticar o que o jovem William Border escreveu em sua Bíblia, em seu coração. Sem reservas, sem recuos e sem arrependimentos. E esse mesmo propósito Jesus Cristo tinha em seu coração também. Mesmo com o abandono dos discípulos, Cristo não se abalou porque Ele sabia que não estava sozinho. O Pai estava com Ele. Os discípulos foram chamados a terem essa mesma certeza diante das dificuldades e tribulações. Eles nunca estariam sozinhos. João termina o texto apontando para o fato de que Cristo e o mundo se opõem. Tudo isso quer dizer que os discípulos enfrentariam dificuldades, mas se animariam com o fato de que Cristo venceu o mundo com sua vida, morte e ressurreição. Pela vida Ele venceu a tentação do pecado.
Pela morte ele se tornou maldição em nosso lugar e venceu o poder do pecado. E na ressurreição ele venceu a morte. Esse inimigo de Cristo, o mundo, nos trará também tribulação e oposição, mas Cristo nos dará a verdadeira paz, já que nesta era não será uma vitória visível, mas nós veremos plenamente quando todo joelho se dobrar diante de Cristo e toda língua confessar como Senhor, para a glória de Deus. Queridos, quando enfrentarmos problemas neste mundo, precisamos nos lembrar: Cristo venceu por nós. Cristo venceu por nós. Nós somos chamados a termos a certeza da presença de Deus em tempos sombrios, como estes que nós vivemos. Ele jamais nos abandonará. Que essa palavra, querido irmão, chegue ao seu coração e te traga ânimo e te ajude a também dizer, como o jovem William, sem reservas, sem recuos, sem arrependimentos. Que Deus lhe dê esse mesmo ânimo e essa mesma força em Cristo Jesus. Amém. Vamos baixar a cabeça e orar. Pai, obrigado por essa mensagem da ressurreição, que nos enche de esperança, de alegria diante de toda e qualquer situação que viermos a enfrentar. Dá-nos fé, dá-nos força e esperança. É o que nós te pedimos em nome de teu Filho Jesus. Guarda, Senhor, as pessoas que estão ouvindo essa palavra. Fale aos seus corações, toque, para que cada uma se sinta fortalecida e animada na situação em que esteja enfrentando e vivendo. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes nos teus propósitos, testemunhando e engrandecendo o teu nome. Te pedimos, Pai, que proteja e guarde as pessoas que estão enfermas, que estão acamadas, abatidas. Tenha misericórdia, Senhor, das pessoas que estão passando por situações de guerra, as dificuldades decorrentes do clima. Tenha misericórdia de cada um, Pai, que eles também encontrem força em Ti. Tudo isso entregamos nas Tuas mãos e aquilo que não conseguimos lembrar com as nossas palavras, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes nele. Fiquemos na paz do Senhor. Amém. Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. E manhã cedo os passa